crianças, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa. O conteúdo que iremos estudar é verbo, uma forma de marcar o tempo. Então, pega o seu material. Vamos ter o acompanhamento da orientação dessa atividade da página 137 a 139. Vejam que aqui nós temos uma figura de uma criança. A criança brinca. Concordam que ela está brincando? Isso mesmo. Eu pergunto a vocês, qual a ação que a criança está praticando? Qual o ato que ela está executando? Ela está fazendo o quê? Qual a ação? Qual é o ato? Para essas duas perguntas, nós só temos uma resposta, que a ação e o ato que ela está praticando é brincar. Então, brincar é a ação, é o ato. Qual foi a palavra aí que na frase a criança brinca dá essa ideia de ação, de ato? A palavra brinca. Então, brinca é um verbo. É o verbo do verbo brincar. Ela brinca. A ação que ela pratica é o brincar. Então, brincar é um verbo. Verbo é a palavra que expressa uma ação. Essa palavra que expressa uma ação, ela também pode ter algumas variações. Vamos ver. Vejam que aqui nós temos 3 frases. A criança brinca, a criança brincava e a criança brincará. Vejam que nós temos aqui o verbo brincar colocado em 3 formas diferentes. Quando eu falo a criança brinca, qual é a ideia de tempo que essa palavra nos traz? É de uma ação que está acontecendo agora, de uma ação que já aconteceu ou de uma ação que irá acontecer? Então, traz a ideia de uma ação que está acontecendo, presente, é agora. A criança brinca, é uma ação presente. Quando eu venho para a frase, a criança brincava, qual a ideia de tempo que nós temos aqui? De algo que vai acontecer, ou que está acontecendo, ou que ainda irá acontecer. Então, nos traz a ideia de passado, de pretérito, que já aconteceu. Ela brincava e deixou de brincar, não está mais brincando. A criança brincará. Nos traz qual ideia de tempo? De uma ação que ainda irá acontecer, porque essa ação é uma ação futura, ela ainda irá brincar, certo? Então, o verbo, ela nos traz também a ideia de tempo presente, de tempo passado e de tempo futuro. Presente está acontecendo, passado já aconteceu, futuro irá acontecer. Vamos ainda ver a mesma palavra brincar, mas agora dirigido a uma pessoa, porque o verbo também ele vai ser colocado em pessoas. Então, eu brinco, sou eu que estou praticando a ação. Quando eu digo tu brincas, não sou mais eu, mas alguém próximo a mim que está brincando. Então, tu brincas. Ele ou ela brinca, está dizendo que é alguém que está brincando naquele momento, mas que está mais distante. Nós podemos ver aí uma relação de eu estou aqui, tu está ali, perto de mim. E ele e ela estão mais distante de mim e de tu. Essas 3 pessoas, eu, tu, ele ou ela, a gente utiliza para o singular. Vejam aqui, quando eu digo nós brincamos, está dizendo que é quem? Muita gente. Nós é mais de uma pessoa. Quando eu digo, aí eu brinco no singular, nós, que é mais de uma pessoa, no plural. Vejam que aqui eu utilizei 2 pessoas,
Eu, no singular, nós, no plural. Quando eu digo vós brincais, vós são mais de uma pessoa. Então, tu brincas e vós brinca, tu brincas, está se referindo a uma pessoa, singular. Vós brincais, está se referindo a mais de uma pessoa, está no plural. Ele e ela brinca, e agora eles ou elas brincam. Então, ele e ela brinca singular, eles e elas brincam no plural. Então, o verbo também vai ter pessoa e vai ter a sua classificação quanto ao plural e ao singular. Entendido aí? Então, vamos para a nossa atividade. Nós ainda temos como base nessa atividade o texto lá do início deste capítulo, de texto de opinião, do gênero texto, de opinião, que foi o texto pré-adolescente à criança. Então, vamos aqui. Você já foi chamado de pré-adolescente? Pensa que é um deles? Eu acho a coisa mais estranha essa história de chamar criança de pré-adolescente. Letra A. Observe as formas verbais destacadas. Nós temos aí nesse trecho, foi chamado, pensa, é, acho. Copie as expressões verbais que correspondem ao tempo indicado. Qual dessas 4 palavras aí vai indicar um tempo presente e que vai indicar um tempo passado? Letra B. Porque ela empregou o tempo passado. Quando é que eu emprego o tempo passado? Quando eu quero dizer que uma coisa já passou, que vai passar ou que está passando. Na questão 2, agora releia outro trecho do texto e indica o tempo verbal das formas destacadas. Escreva nos quadrinhos PA para indicar passado ou F para indicar futuro. Então, nós temos aqui a frase. E quando chegar, vai precisar saber que aí sim, acabou a infância. Esse termo aí, quando chegar, dá a ideia de quê? De passado ou de futuro? E o termo, vai precisar saber, passado ou é futuro? Acabou, passado ou futuro? Releia novamente as frases, analise para você colocar a sua resposta. Na questão 3, leia a seguir as manchetes de algumas notícias, prestando atenção nas formas verbais em destaque. Então, nós temos aqui o tópico 1. Reflexo do sol distorce imagens de satélite e faz a Amazônia parecer mais verde. No tópico 2, crianças se divertem no carnaval ao ritmo do bailinho infantil em Fortaleza. Tópico 3. Crocodilos podem escalar árvores e tomar sol nas copas, diz a pesquisa. Então, essas palavras em destaque: distorce, faz, divertem, podem, dizem. Essas formas verbais que estão destacadas aí nessas manchetes, elas foram empregadas em qual tempo verbal? Tempo passado, presente ou futuro? Ao falar ou escrever, podemos situar o que estamos expressando em um tempo, no presente, no passado ou no futuro. Leia as notícias referentes às manchetes da atividade 3 e observe os verbos empregados em laranja. Então, prestem atenção nessas palavras que estão escritas em laranja. Manchete 1. Reflexo do sol distorce imagem de satélite e faz a Amazônia parecer mais verde. Após anos de mistério em torno das imagens de satélite da Amazônia, cientistas descobriram que uma ilusão de ótica fazia a floresta parecer mais verde no período da seca. Então, descobriram, fazia, dá a ideia de quê? Manchete 2. Criança se diverte no carnaval ao ritmo do bailinho infantil em Fortaleza. A meninada se divertiu nesta segunda-feira, 3,
no Carnaval Infantil de Fortaleza, acompanhado dos pais, avós ou tios. As crianças se empolgaram e lotaram o bailinho infantil do Mercado de Pinhões. Divertiu, empolgaram, lotaram. Ideia de quê? Passado, presente ou futuro? Manchete 3. Crocodilos podem escalar árvores e tomar sol nas copas, diz a pesquisa. Os animais vistos escalando a qualquer hora do dia mostravam-se nervosos com a aproximação de um observador a 10 metros. Letra A. Qual o tempo verbal usado no texto dessas notícias? Então, vocês vão colocar aí se é passado, presente ou futuro. Lembrando que, para a palavra passado, eu também posso usar a expressão pretérito. Letra B. Provavelmente esse tempo foi usado nos textos para mostrar que os fatos ainda vão acontecer, esses fatos acontecem sempre, os fatos já aconteceram. E aí, como eu já disse, existe uma variação do verbo, o tempo e a pessoa. Vamos ver aqui. Releia a frase abaixo. Você já foi chamado de pré-adolescente? Letra A. Em que tempo está a forma verbal destacado? Você foi chamado. Foi chamado está num tempo passado, presente ou futuro? Letra B. Como ficaria a frase escrita no presente? Então, reescreva essa frase colocando no presente. Quando a gente vem aqui para essa questão letra B e pede para reescrever no presente, nós já vamos poder descartar aqui na letra A que essa frase, o termo foi chamado, não é um termo que indique presente. Então, você vai poder indicar passado ou futuro, porque a letra B já pede para escrever a frase no presente. Letra C. Complete essa mesma frase no passado, desta vez alterando a pessoa, conforme indicado em cada caso. A pessoa, certo? Quem são as pessoas? Eu, tu, ele, elas, nós, vós, eles, elas. Então, vocês, eu vou substituir por quem? Como é que eu posso colocar essa frase? E nós? Letra D. O que você alterou para completar as frases de acordo com as pessoas? E aqui um resumão do que estudamos. O verbo pode variar para indicar o tempo presente, passado, que pode ser chamado também de pretérito, e futuro. O verbo varia também para indicar as diferentes pessoas a que se refere. Eu, nós, você, vocês, ele, ela, eles e elas. Esse você, a mesma coisa de tu. Vocês, a mesma coisa de vós. Variar a forma do verbo para indicar o tempo ou a pessoa é conjugar o verbo. Então, a palavra que eu chamo de verbo, ela varia, certo? Ela vai variar conforme o tempo e conforme a pessoa. Entendido? Então, capriche na sua atividade e depois fique aguardando o nosso vídeo de correção. Beijos e até a nossa próxima aula.